Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a essa casa de oração. Alguns avisos antes de começarmos os trabalhos. Estudo do Livro dos Espíritos, segunda-feira às 10 horas da manhã tem uma turma, tá? Quem quiser se inscrever, passa na biblioteca. A contação de histórias para as crianças acontece paralelamente à palestra, na noite, na saleta dos fundos. A doação de cestas básicas é solicitada para a posterior distribuição às pessoas assistidas pela equipe de assistência aos carentes. A realização de rifas ocorre a fins de angariar fundos para a reforma da sala de paz. Os estudos das obras básicas ocorrem em dias e horários pré-estabelecidos, informação na biblioteca e no mural. A biblioteca possui livros para empréstimo, bastando preencher a ficha de associação e pagar um valor único de adesão. Livros à venda com valores acessíveis, que é um valor até de R$5 ali agora. Atendimento fraterno é realizado com agendamento prévio e acontece meia hora antes dos trabalhos da casa. Informações da biblioteca. Solicita-se que durante os trabalhos da casa os telefones sejam colocados no modo silencioso e solicitamos que não coloquem lixo nas floreiras da lateral do centro, mas descartem corretamente nas esteiras disponíveis. A pomada do Volpedo está disponível, uma por família, de forma gratuita, solicitar na biblioteca. Boa noite. Então vamos iniciar nosso trabalho da quarta-feira à noite, fazendo uma leitura. Pedir permissão do leitor da casa, Eurico, esvaziando sua equipe, para que lhe faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que leva para nossas casas. E assim, em nome de Deus do Cristo, da caridade, estamos iniciando as atividades da quarta-feira à noite. Nosso irmão Rodrigo de Torres vai fazer a explanação, nosso irmão Jaime vai fazer a leitura do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. É o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. É a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem para o estrangeiro, chama seus servos e põe-lhes os bens nas mãos. E tendo dado 5 talentos a um, 2 talentos a outro e um a outro, segundo a diferente capacidade de cada um. E partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos foi negociar com eles, e ganhou 5 outros. O que tinha recebido 2, ganhou também outros 2. Mas o que só tinha recebido 1, foi cavar a terra e nele esconder o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servos voltou e foi ajustar suas contas. E aquele que tinha recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo-lhe: Senhor, puseste 5 talentos em minhas mãos. Eis aqui, além daqueles outros 5 que eu ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó servo bom e fiel, como foste fiel nas coisas pequenas, e eu te estabelecerei sobre muitas outras. Venha alegrar-te com teu senhor. Aquele que tinha recebido 2 talentos, logo veio apresentar-se a ele e lhe disse: Senhor, puseste 2 talentos em minhas mãos. Eis aqui, além desses outros 2 que eu ganhei. Seu senhor respondeu: Ó servo bom e fiel, como foste fiel nas coisas pequenas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Venha alegrar-te com teu senhor. Veio, por fim, aquele que só tinha recebido 1 talento. Ele disse: Senhor, sei que és um homem severo, que colhes mesmo onde não semeaste e que ajuntas onde não espalhaste. Pois isso, como eu te temia, fui esconder o teu talento na terra. Ei-lo aqui, eu devolvo o que te pertence. Mas seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, sabes que lhe colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Devias, pois, pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, para que, na minha volta, eu retirasse com juros o que me pertence. Que se retire, pois, o talento que tem, e que seja dado àquele que tem 10 talentos, pois dar-se-á àquele que já tem, e ficará em abundância. Mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que parece ter, o que se tire serve inútil nas trevas exteriores. Lá haverá choros e ranger dos dentes. Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Que assim seja. Boa noite. É sempre um prazer estar dividindo esses momentos com vocês.
E eu quero, como ponto de partida do raciocínio da história, nem vou chamar de exposição que vamos fazer hoje. Vamos conversar, da conversa da noite de hoje. Eu quero contar para vocês como eu caí num típico ardil feminino. Minha esposa chegou para mim nesse final de semana e falou assim: vamos ver um filme? Eu, vamos. Que filme tu quer ver? Ela falou, tal filme. Tá em tal plataforma, tal streaming, tal. De que ela sabe que eu sou meio chato dessas coisas, né? Ela deu, que filme é? Sobre o que é o filme? Ah, o filme é de tal diretor, com tal ator, ambientado em tal época. O filme tá, a crítica tá falando muito bem do filme. Então, vamos ver o filme. Vamos ver o filme. Daí começamos a ver o filme legal, história legal, correndo, início meio engraçado. Daí sabe o que aconteceu no meio do filme? Apareceu um vampiro. E eu odeio filme de terror. Ela não me falou, ela sabia que era. Ela não me falou. Se ela tivesse me falado de início que ia ter vampiro no filme, eu não teria olhado o filme. Porque ela sabe do meu ranço com filme de terror, que eu não gosto de filme de super-herói também. Eu não tenho paciência. Eu tenho ranço. Eu não ia olhar. Então eu caí no típico ardil feminino. Mas o filme foi bom. Porque... Mas é que tu sabe, José, tirando, mas tu sabe o quê? Por que eu achei o filme bom? Porque os vampiros do filme, eles são um símbolo. É símbolo, é um detalhe do filme. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando porque eu achei interessante, porque assim, os caras, essa cultura pop, eles já fizeram vampiro de tudo quanto é forma. Teve um filme uma vez que o vampiro brilhava no sol. Eram uns vampiros, umas coisas loucas. Mas nesse filme, os vampiros do filme, eles tinham um traço. Olha que interessante. Eles não entravam, eles não conseguiam adentrar um lugar, adentrar uma casa se não fossem convidados. São educados, né? São educados. Mas sabe o que? O Júlio estava em total acordo com aqueles vampiros que a cultura celta, lá do século IV, século V, falava. Mas sabe por que eu achei isso interessante? Porque a minha avó, minha avózinha, minha falecida avó, ela tinha um ditado que ela falava em alemão, que dizia assim: o diabo nunca pula a janela, o diabo sempre bate na porta. Olha que interessante. Ela falava em alemão o tempo inteiro. O diabo nunca pula a janela da casa da gente, o diabo sempre bate na porta. O que ela estava querendo dizer? Ela estava querendo dizer que o mal, ele nunca entra na nossa casa sem ser convidado. Que o mal nunca arrebenta um local, ele nunca entra sem ser convidado. Que o mal na nossa casa, ele só entra se nós convidamos. E a minha avó, gente, ela levava isso ao pé da letra. Para ela isso era uma coisa muito séria, muito séria. Tanto, de tal forma que tinha algumas vizinhas, algumas comadres dela, que quando vinham, encontravam ela no portão, ela não convidava para entrar para dentro de casa. Ela tinha uma cadeirinha embaixo de uma parreira que ficava perto, e ela sentava com as vizinhas que ela não gostava, ou com as comadres, naquele lugar, ela não convidava. Teve uma vez, um sábado de tarde, que eu estava na cidade, assim, e daí eu disse pra minha namorada da época, eu disse assim, pá, sabe o que? Tô com fome, se eu chegar na casa da avó e do vô agora, sempre vai ter alguma comida boa. Que a gente foi, isso foi muitos anos atrás, né? Essa forma física foi cultivada com os anos, vocês têm que entender isso. Cheguei na casa da avó, toquei a campainha, bate palma, daqui a pouco veio a avó, lá de dentro. Ô, meu filho, tudo bem? Ô, vó, o que tem de bom para comer? Não tem nada hoje. Não, eu vou... Não, mas não tem nenhum chimarrão pra gente. Não, meu filho, a gente estava dormindo, o teu avô está se levantando, daqui a pouco a gente vai lá na novena, na casa da fulana, lá, rezar o terço.
E eu, vó, como vocês estão bem? Não, eu tô meio com dor de cabeça e tal, mas assim, agora logo a gente vai sair. Não, entrou, vó, então tá, benção. Foi, né? Isso sábado. Eu achei estranho aquilo, cheguei em casa, ainda falei pro pai, acho que o vô e a avó não estão legal. E tal, passou segunda-feira, tô trabalhando, a minha avó aparece no meu trabalho. Ô, meu filho, que hora tu larga? Eu disse, vó, acho que 5 horas eu largo, 5h30, eu tenho que me arrumar e ir pra aula. Então, quando tu sair do serviço, vai lá na casa do vô e da avó, porque a avó fez cuca, o vô comprou linguiça, a gente toma um café, daí tu vai alimentado pra aula. Tá bom, e fui, né? Cheguei, e a avó recebeu daquele jeito, estava lá um café colonial, naquele... Avó, que bom, vocês estão bem, porque sábado eu achei que tu tava mal, né? Pô, nem entrar pro chimarrão. Pô, meu filho não leva mal, mas o diabo não pula a janela, ele bate na porta. Sabe o quê? Ela não queria que a minha namorada entrasse, que tava comigo. Olha só! Ela levava a sério. E ela falou, não me leva mal, meu filho, mas aquela menina, sabe? Ela levava ao pé da letra. Ela cuidava de quem entrava naquele círculo da casa dela e de como ela lidava. E do ambiente, ela cultivou aquilo durante anos e anos. Mas sabe então, por que eu estou usando isso? Porque é sobre o que a gente vai falar um pouco sobre hoje, essa conversa. Sobre vigilância espiritual. Mas para a gente começar a falar sobre essa vigilância espiritual, isso que a minha avó fazia sem saber que fazia, ou sabendo, mas não entendendo direito, a gente vai pegar essa lição direto da fonte. A gente vai lá em Jesus. Numa passagem que eu não me lembro agora certinho qual é os versículos no Evangelho de João, mas eu vou usar Humberto de Campos no Boa Nova, porque ele explicou o que aconteceu naquele dia. Já Jesus já se aproximava do término da sua passagem à Terra. Em algumas semanas, ele cairia na mão dos fariseus, seria julgado, crucificado. Em algumas semanas isso aconteceria. E ele começa então a conversar com seus discípulos, explicando a eles, pouco a pouco, o que aconteceria. Naquela ocasião, por uma feliz coincidência, todos, Jesus e os seus 12 discípulos, estavam presentes em Cesareia de Filipe. E numa casa de um seguidor, se reunindo, Jesus senta com seus discípulos e começa a explicar e dizer e predizer tudo o que haveria de acontecer no futuro em relação às coisas do céu que ele ensinava. Os discípulos escutaram e é então que ele, de uma forma muito particular, diz: e vocês? O que as pessoas têm dito a vocês sobre o meu respeito? Então, os discípulos começam assim: não, os meus amigos dizem que o Senhor, que o Mestre é o Elias ressuscitado. Dando a entender perfeitamente, isso está na Bíblia, né? Dando a entender perfeitamente a crença daquele pessoal naquele momento sobre a reencarnação. E tem gente que diz que não tem reencarnação na Bíblia. Tem várias passagens, só não existe o termo reencarnação. Porque o termo reencarnação foi cunhado por Kardec, 18 séculos depois, 19 séculos depois. Mas aí eles falaram: é o Elias redivivo. Daí outro disse assim: já as pessoas com quem eu falo botam o Senhor à conta que é animado pelo Espírito do Batista. João Batista, o Espírito do Batista. Outros dizem que você é o profeta que veio. Começaram a falar. E Jesus, né? As pessoas têm essas percepções. E daí ele larga assim: mas é vós que tens comungado comigo diariamente. Qual é a ideia de vós a meu respeito?
Ele pergunta às pessoas mais próximas dele, aos seus discípulos, o que eles entendiam pela missão dele. A identidade do Cristo, como eles enxergavam essa identidade. E é então que eles começam a falar, meio em dúvida, e Pedro, Simão Pedro, a certo momento, tomado pelas reflexões, dando um movimento, uma inflexão ao seu ânimo, percebendo que ele estava envolto em vibrações diferentes, ele toma a palavra emocionado e diz assim: Mestre, vós sois o Cristo, o Filho vivo de Deus. É então que Jesus olha para ele e diz assim, aquela célebre frase: Bem-aventurado és tu, Simão, pois não foi a carne que te revelou essas verdades, e sim o Pai que estás no céu, e sobre essa fé irei edificar a minha igreja. Sobre essa pedra, sobre essa fé, irei edificar a minha igreja. O que Jesus falou para Pedro naquele momento? Naquele momento, ele quis dizer o seguinte: Pedro, não tinhas como tu, um mero pescador, um homem ignorante, pouco letrado, falar, usar e se referir a esse termo que tu te referiste. Por quê, meus irmãos? Por quê? A ideia de Cristo. Porque a ideia que nós temos hoje de Jesus Cristo, naquele momento era uma ideia de um Cristo enviado por Deus, um espírito superior, um espírito que iria redimir toda uma geração espiritual. Aquela ideia, ela toda circulava em círculos iniciáticos muito restritos. De forma que apenas doutores da lei e estudiosos da lei mosaica da época poderiam ter essa definição perfeita do que é um Cristo. Um Cristo. Pedro não tinha como ter tido acesso a isso. Então o que Jesus está falando para Pedro? Jesus está dizendo assim: Pedro, tu é bem-aventurado, porque isso que tu falaste, tu foste inspirado pelos bons espíritos. Tu entraste em conexão com o mais alto e tu conseguiu dar vazão a essa conexão, porque tu não tinhas como saber disso. Bem, Jesus falou isso para Pedro e Pedro ficou se achando. Nossa, um elogio desse, na frente de todos os colegas, Jesus dizendo para ele que era sobre essa fé dele, esse sentimento dele que ele ia erguer a igreja. Pedro ficou assim, ó, se achando o cara. E Jesus, em cima disso, começou a falar tudo que iria acontecer. Mas não poupou ninguém. Eu serei traído, serei humilhado, serei julgado como um vil bandido. Irão me oferecer vinagre, e quando água eu pedirei para beber. E começou a falar tudo o que iria acontecer com ele. Todos eles começaram a escutar, e Pedro começou então a alterar a sua percepção, o seu pensamento. Começou a se sentir preocupado, mas sobretudo começou a duvidar daquilo. Como poderia o mestre, com toda a grandeza, com todo o conhecimento, com todo o poder, com toda a bondade, com toda a fé que tinha em Deus, falar que essas coisas iriam acontecer com ele? Então, olha o que Pedro faz. Pedro chega para Jesus e diz: Mestre, tu não acha que tu está sendo rigoroso demais? Tu não acha que tu está botando medo na gente? Onde é que está Deus se deixasse acontecer isso com você? Jesus olha para Pedro e diz assim: cala-te. E aquela célebre frase que o pessoal dá vazão hoje: vá de reto, Satanás. Achando que está falando do diabo. Não tem nada a ver com o diabo não existe. Satanás, naquela expressão idiomática, era adversário do bem. Vá de reto, adversário do bem. E ele fala para Pedro: Pedro, cala-te.
não me tentes. Olha só, com firmeza. Porque agora, quem fala pela tua boca é o espírito do mal. Pedro fica. Toma. Narra Humberto de Campos que Pedro vai até as lágrimas com aquela bronca. Porque Jesus deu uma bronca nele. Cala-te. Vai de reto. Não me tentes. Pedro fica sem entender. Jesus olha para ele, levanta e diz assim: quem vier atrás de mim, toma sua cruz e me segue. E se retira do ambiente. Bem, vamos entender o que Jesus fez aqui, e o que ele quis ensinar, e o que ele quis falar, e qual é essa lição de vigilância à luz da doutrina espírita. Porque o que Jesus explicou para Pedro e deu a lição para os seus discípulos, e legou a nós, a posteridade, a lição, é sobre vigilância espiritual. Vigilância. Vamos usar a doutrina espírita para entender o que aconteceu ali. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos superiores: interferem os espíritos nos nossos pensamentos? O que os espíritos respondem para Kardec? Não só interferem, como de ordinário, eles que vos controlam. Os espíritos falam para Kardec: não apenas os espíritos interferem nos nossos pensamentos, como interferem nos nossos atos, e que não raros são eles que nos controlam. Em atitudes, em movimentos, em entendimento, tal qual fosse um ariete controlando um boneco. Bem, vamos entender como é que isso se dá. Essa transmissão de pensamento, esse controle que os espíritos falam, se dá através de intercâmbio telepático. Telepatia, transmissão de pensamento. Pensamento é energia. Uma energia que se propaga como onda. E ela tem uma frequência. O pensamento tem um emissor e tem um receptor. Alguém emite um pensamento, outro alguém capta o pensamento, e se estiverem na mesma frequência, essa ligação vai se transmitir telepaticamente de forma uma sintonia mais fina. O que eu estou falando aqui, meus irmãos, não tem nada demais. Nós experimentamos isso o tempo todo, sem perceber. E eu não estou falando apenas do ponto de vista espiritual. Quantas vezes já aconteceu de você estar nos seus afazeres, distraído, e você se lembra de uma pessoa, e lá pelas tantas, quando tu menos espera, tu cruza com a pessoa na rua. Estou falando alguma coisa que não acontece comum? Comum. Os hindus têm um termo, eu não me lembro o nome agora, para aquela situação assim: tu está aqui conversando, aí tu acha que alguém está te olhando, tu levanta a cabeça e a pessoa está te olhando. Isso não aconteceu com vocês? É normal, acontece. Tu sente, tem alguém me olhando, e tu levanta a cabeça e parece que tu levantou direto para a pessoa que está te olhando. Está olhando e daí a pessoa vem e faz assim. De vergonha, sabe? A pessoa está olhando e desvia o olhar. Acontece. Então eu não estou falando de algo mágico. Eu estou falando de algo comum, comezinho, cotidiano. A diferença aqui é que estamos falando de um encarnado e um desencarnado. Duas mentes separadas apenas pela questão física. O desencarnado tem a vantagem de não ser visto pelo encarnado. Mas a frequência, no momento que o botãozinho da frequência do rádio dos dois ficam alinhados, a antena capta e o pensamento é transmitido. Essa influência pode ser positiva e pode ser negativa.
de acordo com a qualidade da sugestão, a qualidade do pensamento. Mas, sobretudo, a gente tem que levar em conta, sabe o quê? A gente tem que levar em conta não apenas quem transmite o pensamento, mas um fato muito, mas muito importante chamado livre-arbítrio. Os espíritos superiores ou os espíritos moralmente que estão num patamar de bondade, eles respeitam o livre-arbítrio do encarnado para o qual eles enviam o pensamento. Porque essa telepatia, essa influenciação, ela pode ser positiva. Um espírito bondoso, um espírito que gosta de nós, ele transmite para nós um pensamento, fazendo da mesma forma que um amigo amoroso nos daria um conselho. Como funciona isso? Não fala isso. Não age assim. Não vai lá hoje. Não sai de casa agora. Hã? Entende? Aqueles conselhos. Aquelas ideias que surgem na nossa cabeça tal qual uma intuição. Mas que em nenhum momento interferem no nosso livre-arbítrio. Esse é o ponto crucial. Porque os espíritos, digamos, menos esclarecidos, eles não levam em conta o livre-arbítrio do encarnado. Eles transmitem as sugestões tal qual fosse uma influência para que aquele espírito, aquele encarnado, haja tal qual o desencarnado quer que ele haja. Por que isso acontece? Bem, isso acontece mais ou menos, e quem usa esse termo é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles usa dizendo que há, nesse caso, uma dependência. E ela usa o termo parasitose espiritual. Ela diz que existem desencarnados que agem como parasitas. O que é um parasita? Um parasita é um ser que precisa de outro ser para sobreviver. Concorda? Simples. Então ela usa esse termo, ela fala de parasitose espiritual. Nós vamos lá em André Luiz, nós vamos abrir o livro Os Mecanismos da Mediunidade, um livro dificílimo. Dificílimo. E lá ele começa a destrinchar essa transmissão telepática e ele usa basicamente também esse termo de uma forma mais bonita. Mas é isso. Ele fala que existem desencarnados que precisam dos encarnados. E a gente vai perguntar, precisa para quê? Para um monte de coisa. Mas vou dar um exemplo. E esse exemplo que eu vou usar, por vivência, porque já vivenciamos a visualização de quadros assim, mas sobretudo porque é mais comum do que parece, eu convido vocês, para explicar isso, a uma reflexão. O vício está onde? O vício está no corpo ou o vício está na mente? O que vocês acham? Na mente. Na mente. Porque se estivesse no corpo, seria simples, certo? Concorda? Toma um remédio e você se livra do vício. Não é assim que funciona. O vício, ele se encontra na mente. Agora eu digo para vocês, e se você não tiver mais corpo? O que acontece com esse vício? Ele permanece. Por quê? Porque ele está na mente. Todos aqui já viram um filme antigo muito legal chamado Ghost? Ghost, né? Sabia, uma curiosidade, já que eu estou falando de filme, sabia que é uma das obras mais lucrativas da história de Hollywood? Um filme que custou quase nada, arrecada para o estúdio até hoje fábulas de dinheiro. Porque é uma história simples, é uma história boa, um roteiro bom, com atores bons, uma história simples. De forma que ele foi gravado lá, no início dos anos 90, e se a gente assistir hoje, ainda está atual. Nesse filme tem uma parte
o protagonista do filme, ele morreu. Ele percebe que ele morreu, mas ele ainda não sabe como lidar. Ele vai parar no metrô da cidade. E lá no metrô, ele encontra um outro espírito. Só que esse espírito fazia coisas fantásticas. Ele tocava nas coisas, ele mexia, ele tirava o chapéu. Vocês sabem essa cena? Sabe? Sim. E daí ele vem para agredir o protagonista, que já está morto, mas daí eles conversam, daí fazem uma amizade, daí esse espírito diz assim pro Patrick Swayze, que é o ator que fez, ele diz assim: é tudo na mente. É tudo na mente. Você tenta usar o seu corpo, mas você precisa usar a sua mente. Então perceba, se você não tem corpo, mas você ainda tem mente. E se durante o seu período encarnado, quando você tinha o corpo, você tinha um vício, digamos, você era um alcoolista, um dependente de álcool. O vício, a vontade de beber, tudo aquilo que você sentia ao ter contato com o álcool, ele estava aonde? Na sua mente. Você perdeu o corpo, mas a vontade de beber é a mesma. Concorda? Está na mente. O vício permaneceu. Porque você não venceu o vício na mente. Você apenas perdeu o corpo. E a pergunta que eu faço é: como beber se você não tem mais corpo? Como se faz? Através de um encarnado. No livro de André Luiz, chamado Sexo e Destino, tem uma cena fantástica nesse livro. Nesse livro, André Luiz adentra ao apartamento dos protagonistas da família protagonista da história, e lá ele encontra duas entidades que não conseguem enxergar André Luiz, pois são entidades de baixa vibração. André Luiz já é um espírito com certa vibração. E André Luiz então encontra uma cena. Chega, estão os dois conversando, o dono da casa está sentado, e entra um outro, um terceiro espírito, e eles: ô, meu amigo, tudo bom? Como vai você? Tudo bem? Você quer uma bebidinha? E o outro: eu aceitaria. Espera aí que eu vou pegar o meu copo. Chega do lado do encarnado, transmite o pensamento. Automaticamente aquele homem que estava sentado lendo o jornal levanta-se, vai até a copa, coloca uma dose e toma. No momento que ele toma, aquelas entidades se aproximam e captam toda a sensação que ele está tendo. De forma que aquele homem encarnado tomou a dose inteira, só que só sentiu um pouquinho da sensação, pois a sensação foi captada pelos desencarnados. Então, digamos que você era um dependente de álcool quando encarnado, você perde o seu corpo, mas a vontade, o vício ainda está em você. Então, como você age? Tal qual um parasita. Você acha alguém encarnado, faz esse alguém encarnado querer beber, para quando ele beber, você, desencarnado, captar tudo aquilo que ele sente. Aquilo que Joana de Ângeles chama de parasitose espiritual. Estamos diante de uma influência tal qual uma parasitose. Pois bem, entendemos como se dá, entendemos por que se dá. Se nós pensarmos nisso como uma doença espiritual, que a gente pode colocar para vários níveis, meus irmãos, estou dando um exemplo de vício. Um exemplo. São vários, inúmeros. E eu nem precisava adentrar sobre a questão do vício. Há tantas influenciações negativas nesse sentido que não tem nada a ver com vício, às vezes. Porque há uma tendência entre nós espíritas em falarmos de obsessão. Um obsessor. Obsessão não é isso. Obsessão é algo maior, mais profundo, algo que às vezes são espíritos interligados a reencarnações e um tem uma obsessão pelo outro. A gente está falando de influenciação
espiritual por motivo disso, de parasitose. Um espírito desencarnado agindo como um encarnado, tal qual um parasita age. Se nós entendemos essa doença, porque isso, com o passar do tempo, esses fios telepáticos, essa sintonia vai ficando mais fina. Ela vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo. E essas duas mentes interligadas de tal forma que, a algum certo momento, já não se distingue mais o que é o pensamento de um e de outro. E essa circunstância se torna tão forte a ponto de um desencarnado, um encarnado, às vezes poder ir a óbito por causa dessa parasitose espiritual do desencarnado. Não é algo raro, é algo corriqueiro. Porém, se nós estamos falando de uma doença, estamos interpretando isso como uma doença tem um tratamento e uma doença tem uma profilaxia. Concordam comigo? Tratamento. Se você está doente, você faz um tratamento e você se cura da doença. Praticamente todas as doenças têm um tratamento. Para isso, qual seria o tratamento? Romper esse laço telepático. Romper essa ligação. Romper isso. Não é tão simples, mas é possível. Certa feita, na casa espírita em que eu trabalho, estava sendo auxiliado um rapaz. E esse rapaz era um alcoolista em remissão. E ele estava lá sendo tratado, sendo ajudado, estava buscando ajuda, ele estava fazendo os passos, mas ele estava lá. E então, certa feita, na mesa mediúnica, se manifesta um espírito. E ele se identifica. Ele diz assim: eu sou o fulano, o cicrano que vocês estão ajudando, ele é o meu copo. Ele se referia ao homem como um copo dele. E eu quero falar com vocês, eu quero pedir para vocês deixarem ele em paz. Por quê? Eu já estou com ele há tanto tempo. Eu ajudo ele para que nada de ruim aconteça com ele. Sabe por quê? Porque ele é o meu copo. Eu não posso que o meu copo se quebre. E ele contou para mim várias vezes, ele voltando para casa, eu cuido dele para que nada aconteça para ele, para que ele chegue bem em casa. Então vocês fazendo isso, vocês estão me afastando dele, e eu cuido dele. Eu só quero que ele beba, para poder beber junto com ele. Eu, ainda inexperiente como dialogador, no alto da minha ignorância que permanece até hoje, eu falei para o espírito o seguinte: mas meu irmão, deixe esse pobre homem, deixe ele, arranje outro copo. Eu falei. Sabe o que ele respondeu para mim? O espírito respondeu assim: mas tu acha que é fácil arrumar um copo como ele? Tu achas que é simples arrumar um copo como ele? E aí, então, eu entendi. Não se trata apenas de um espírito passando para outro espírito encarnado, os pensamentos. Se trata de ligação. Se trata de um pensamento que tem frequência, que recebe a frequência. Recebe a frequência, capta a frequência. Não é apenas gostar de beber, é por que você bebe, como você age quando bebe, o que você sente quando bebe, e os pensamentos, os valores intrínsecos e parecidos. Então não se trata de uma parasitose de qualquer forma. Se trata de um espírito que acha uma similaridade num encarnado. Há aí uma ligação. Então não há, com isso, aprendendo a lição disso, não há um encarnado vítima disso. Percebem? Há
um encarnado que tem os mesmos valores, pensamentos e frequência daquele desencarnado. Não raro, e quem tem alguma experiência com isso vai concordar com o que eu falo, que às vezes um espírito se manifesta numa mesa mediúnica dizendo assim, mas ele que me chama. Ele que me chama. Como assim ele que me chama? Ele que me chama porque a frequência atrai. É tão íntimo. Os pensamentos são tão afinados que acabam se atraindo. Então, se o tratamento só é um tratamento possível. Romper esses laços. E como se faz isso? Alterando a frequência vibratória, alterando a forma de pensar. Olha só, esse espírito que se manifesta e diz que o corpo dele não vai quebrar, e ele cuidava. O meu falecido pai, ele tinha uma frase para isso, ele dizia assim, santo de bêbado é forte. Meu pai falava isso. Meu falecido pai falava isso. Nós tínhamos alguns vizinhos, onde é que a gente morava, era uma comunidade bem complicada, e nós tínhamos alguns vizinhos que volta e meia se metiam em confusão. E o meu pai sempre, quando se metia em confusão, chamava o meu pai para resolver. O pai estava ali, né, na vizinhança, né? E o pai sempre dizia, esse aí, deixa ele beber quieto. Esse não, esse a gente tem que ficar cuidando. E às vezes o pai sempre falava, espírito de bêbado é forte, anjo da guarda de bêbado é forte, santo de bêbado é forte. Aquele espírito que estava se manifestando, ele estava dizendo, eu cuido dele. Eles estavam ligados. Como romper esse laço? Como desfazer isso? Ele falou o seguinte para mim. Olha o que ele falou naquele diálogo daquele dia. Ele disse assim, eu agora estou preocupado. Por quê? Porque ele, o meu copo, ele está tentando se livrar de mim há muito tempo. Daí ele ia na igreja. Daí lá na igreja, o pastor falava para ele, pegavam ele, diziam que ele não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, e eu sei que ia durar algumas semanas. Porque ele mudava o hábito. Mas daí o que eu fazia? Daí eu ia lá e eu atrapalhava ele. Atrapalhava ele em casa, atrapalhava ele no trabalho, atrapalhava nas coisas, para enfraquecer ele, para ele sair do hábito e voltar para a bebida. Só que agora ele está aqui dentro com vocês, nessa casa espírita, e vocês estão fazendo ele pensar diferente. E agora que ele está pensando diferente, está mais difícil para eu me aproximar. Entenderam? Entenderam a dinâmica? Então esse rapaz que estava lá se tratando, ele ia na igreja. Lá na igreja, como é que a igreja lidava com ele? Como é que ele lidava? Qual é que era o modus operandi? Você não deve mais ter essas companhias, você não deve mais frequentar esses lugares, você não deve, né? Ele parava. Só que o pensamento dele não tinha mudado os hábitos, Ele estava tentando mudar os hábitos, mas dentro dele o pensamento não tinha mudado. Então, no momento que se rompia aquela rotina criada, o pensamento dele ainda estava aproximando. Agora, naquele momento, ele estava tendo os pensamentos alterados. E no momento que ele estava mudando os pensamentos, estava se quebrando o elo que estava ligado. E daí o desencarnado estava com problema. Daí ele dizia, agora eu estou preocupado. Porque eu vou perder meu corpo se continuar a coisa assim. E ele estava lá tentando uma conversa, né? Tentando uma trégua. Ô, pessoal, deixa ele, eu vou cuidar dele. Tratamento só é esse. Por uma parasitose espiritual, eu não estou falando só de bebida, eu estou falando de qualquer, por uma parasitose espiritual, só há um único tipo de tratamento. Alterar a frequência vibratória dos pensamentos. Como isso vai se dar? Da forma que tiver que ser. Mas no momento que os pensamentos se alteram, começa a se quebrar os liames telepáticos que ligam o desencarnado e o encarnado. E a profilaxia? Se você consegue se tratar, como agir para não sofrer mais isso? Como ocorre a profilaxia? A profilaxia está com Jesus. A profilaxia, Jesus diz assim: no outro dia,
ponto médio de Campos. Pedro ainda sentido no seu coração pela bronca que tomou de Jesus. Acorda. Eles estão indo. Mas ele olha para Jesus e ele percebe que estava tudo bem com Jesus. Jesus estava sorrindo para ele de forma sincera. Mas ele, dentro dele, ainda estava com o coração pesado pela bronca. Pedro se aproxima do mestre e pergunta: mestre, por que usou comigo palavras tão duras, depois de ter me elogiado de tal forma, pela conexão que eu havia conseguido? Jesus então fala para ele exatamente a profilaxia que a gente tem que ter. Jesus diz assim, eu vou ler para não perder nada da lição. Ele diz assim: Simão, respondeu o Messias bondosamente, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia, Pedro, o teu espírito ao longo do caminho, porque basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu, mas na jornada do mundo também basta às vezes uma única palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Profilaxia. Vigia o que tu sente. Vigia os teus pensamentos. Vigia as tuas palavras. Vigia o que tu sente. Te autoanalisa. Te auto-reconhece. E quem sabe nós vamos sutilmente perceber algumas brechas que nós damos a essas circunstâncias. Por que eu estou tão irritado? Por que eu estou pensando dessa forma hoje? Por que hoje eu estou tão amargo? Por que hoje eu estou me irritando tanto com as pessoas aqui de casa? Por que hoje o trabalho está tão pesado, se não costuma ser? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou pensando assim? Autoanálise e vigilância. Vigilância, e é difícil, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. Nós nos vigiarmos de forma vigilante para não apenas o que a gente fala, como diz Jesus, basta uma palavra, um pensamento, mas nos vigiar, ter vigilância pelo que a gente sente. O que a gente sente é difícil, é complicado, é um nível de exigência grande, mas é algo que em algum momento nós vamos precisar fazer. Em algum momento nós vamos ter que ser duros, nem que seja por nós mesmos. Em algum momento nós vamos ter que romper alguns hábitos que nós acalentamos, que nós trazemos. Em algum momento nós vamos precisar ser disciplinados. E ter disciplina é difícil, ter disciplina não é fácil. Vocês não imaginam, e quem faz palestra sabe o que eu estou falando. Como é difícil a vigilância, porque tantos e tantas pessoas encarnadas e desencarnadas, não pensem que não, nos seguem todo santo dia, cotidianamente, olhando e medindo para ver se o que a gente fala, a gente faz. E a gente precisa ter vigilância. Nós precisamos nos vigiar, porque essa é a profilaxia. Sabe por que a gente precisa? Eu vou explicar para vocês. Pena que eu não sei mais falar alemão. Mas acontece assim, o diabo não pula a janela. O diabo bate na porta. O mal na nossa vida não vai
vai arrombar. O mal na nossa vida não vai roubar de nós. O mal na nossa vida que vai nos acometer, que nós vamos cruzar, que nós vamos vivenciar no dia a dia, ele não vai acontecer com nós, a revelia da nossa vontade. Ele vai acontecer porque nós damos brecha. Ele vai acontecer porque ele bate na porta e a gente abre a porta. A minha avózinha, ela cuidava da casa dela, como se fosse um altar em relação a isso. Nem que ela tivesse que ser dura, como aquela vez não deixar o neto entrar para tomar um chimarrão, que seja. Porque estava com a namorada que ela acreditava que não era grande coisa. Mas ela cuidou até onde deu daquele santuário onde ela se sentia protegida e ela sabia que ali dentro tinha que reinar paz, harmonia e bons sentimentos, bons pensamentos. Então, meus irmãos, a lição de hoje que a gente tem, essa lição impressionante do Mestre. Vigilância. Por mais difícil que seja, não tem poucas coisas, quem sabe, na nossa vida de encarnados é tão importante quanto. Hoje eu fiquei no tempo, deu 43 minutos. Até onde eu sei é 45, tá? Então deu 43. Hoje eu paguei 2 minutos da minha dívida que eu tenho com vocês todo santo mês, né? Eu falo mais do que eu deveria, né? Obrigado pela atenção de vocês. Que nós tenhamos uma semana de reflexão, mas sobretudo de vigilância ao que a gente sente e como a gente age, para que nós consigamos nos conectar ao mais alto. Que assim seja. Então nós vamos fazer essa irradiação para os lares e você se concentre para enviar um pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Acompanhe no pensamento a prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens da terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta nossos espíritos à majestade de teu reino. Infunde em todos nós a luz de teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, daquele que ainda se acham presos ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos encontrar, por eles, misericórdia aos nossos inimigos. Jesus, recebe no teu seio bendito a prece de tu último de teus servos, abençoada estrela da imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos junto de teu seio, santuário bendito de todos os amores. Então nós vamos agora para o passe. Mentaliza este anjo da guarda para receber os juízos positivos.